Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço à Câmara Municipal, na pessoa do presidente dessa comissão mista, o vereador Paulo Borges, o senhor presidente dessa casa, o vereador Clécio Alves, a Lívia Zucreiro, esse parlamento, a vereadora Célia Valadão, aos demais vereadores presentes, Paulo Magalhães, Bernardo, Edson Peixoto, Divino e Mendozano. Agradeço também a presença dos companheiros e companheiras de administração. Bom, como já foi relatado pelo presidente dessa comissão, nós estamos aqui para cumprir o preceito legal de apresentação das contas quadrimestrais na Câmara Municipal de Goiânia. Já faz parte da rotina da nossa administração estar aqui para apresentar esses dados que dessa vez se encontram muito próximos, salvo correções a serem apresentadas quando emitir o Tribunal da Contas do município, que sempre faz alguns levantamentos acessórios, mas muito próximo da consolidação, depois de um esforço hercúleo por parte dos servidores e servidoras da Secretaria de Finanças, coordenado pelo secretário João Walter. Muito bem, eu vou usar a mesma metodologia, vou apresentar, eu já entreguei, o balanço está publicado desde ontem, então, portanto, de fácil acesso a todos os senhores e senhoras, pelos meios digitais, mas entreguei aqui uma cópia impressa ao presidente da casa, além do governo, ao presidente dessa comissão. Farei um relato sucinto desses números e estarei disposto a responder os questionamentos dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Cumprimento a vereadora doutora Cristina, que acaba de adentrar ao recinto, a quem eu ainda não tinha saudado. Agradeço também a presença da imprensa, que vejo estar aqui presente hoje de forma volumosa. Muito bem. Esse é o balanço orçamentário do segundo quadrimestre de 2014. Se os senhores tiveram acesso, fizerem a leitura ou não fizeram, ele está sendo projetado lá no telão. Nós tínhamos uma previsão de receita de 3 bilhões, eu só vou falar os números redondos, 3 bilhões 140 milhões, e só realizamos uma receita de 2 bilhões 388. Portanto, uma diferença a menor de 750 milhões ainda a ser realizada, se for possível, durante todo o ano contábil de 2014. Das despesas, nós tínhamos autorizado 3 bilhões 163 milhões e liquidamos 1 bilhão 968 milhões. Acho que a segunda página, que é a descrição da origem dessas receitas, depois quem tiver interesse em detalhamento, eles lá estão. A receita corrente líquida está aí apresentada, com a receita tributária de 1 bilhão e 86 milhões, sendo 316 milhões consolidados de IPTU, 498 de imposto sobre serviço, 102 milhões de imposto sobre transferência, outras receitas tributárias de 168 milhões. Aí vem as diversas subdivisões, com a quarta parte do fundo do FPM, 235 milhões, ICMS 484, IPVA 197 milhões, ITR 212 mil. Aí vem as transferências constitucionais, tem a Fundeb, transferências correntes, fazendo esse total com as deduções alocadas no final dessa apresentação, em 3 bilhões 103 milhões. Em relação aos repasses aos órgãos da administração, nós vamos perceber que nós repassamos a AMA 18 milhões e alguma coisa, a Agência da Guarda 20 milhões e alguma coisa, a Comur, que tem um volume maior de manutenção da outra urbanística da cidade, 201 milhões, a Secretaria de Educação 325 milhões, e a Secretaria de Saúde, 274 milhões. A esta casa, 54 milhões 918. Aí, o próximo demonstrativo é da despesa com o pessoal.
depois de um esforço, vocês têm percebido que nós estamos implementando há alguns meses, conseguimos uma redução substancial dos índices, o que nos coloca novamente sobre a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos ao total percentual de despesa com pessoal de 47,69 e somado ao Poder Executivo com esse Poder Legislativo, nós vamos a 49,72 consolidados. Há aí um comparativo das receitas correntes líquidas com a despesa com o pessoal no mesmo período, refazendo esse percentual já anunciado. Bom, aí há uma discriminação sucinta sobre o quadro da saúde. Aliás, o Dr. Fernando hoje se encontra em reunião no Ministério da Saúde. Acho que nem deu para ele passar por ele. Ele ia a Brasília. Fica lá de hoje para amanhã, em busca de outros recursos para outros investimentos que nós desejamos efetuar neste resto de ano e no próximo ano. As despesas, os 15% da saúde, teriam que ser aplicados do ponto de vista constitucional, mas o índice de aplicação nesses 2 quadrimestres faz um total de 18,42. É evidente que os senhores experientes que são, os senhores e as senhoras, sabem que até o último quadrimestre esse índice vai se movimentar, ou para cima ou para baixo. Historicamente, ele é sempre a maior. Depois, com a educação, na educação nós ainda nos 2 primeiros quadrimestres estamos com 23,02, abaixo dos 25 necessários. Isso também historicamente acontece, só consolidando os investimentos a maior do que o preceito constitucional no último quadrimestre, quanto à somatória de todos os recursos anuais. E depois vem um demonstrativo mais discriminado, que eu não vou fazer a sua leitura, que fica aí à disposição dos senhores para uma análise mais acurada desses números. Portanto, senhor presidente, esses são os números apresentados pelo relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre, e eu me coloco à disposição para fazer perguntas, para tentar responder. Não cumprimentei ainda, por último, o vereador Elias Vaz, e eu me coloco à disposição dos senhores vereadores e vereadoras para as respostas que se fizerem necessárias. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a vereadora doutora Cristina Lopes, minha colega, vereador Elias Vaz, e nesse momento somos esse trabalho nessa audiência pública. Apresentado o quadro demonstrativo para o prefeito, eu quero, antes de abrir, poder, na verdade, fazer um elogio aqui à equipe econômica da sua administração. De forma muito consciente, Geo Walter nos chamou até lá, e junto com alguns secretários do Executivo e alguns vereadores, foi nos pedido esse prazo para que pudessem ser feitas as correções nessa contabilidade e pudesse ser feita essa depuração que aconteceu nesse momento, nesse novo relatório e que já foi publicado. Então eu quero dizer que valeu a pena, juntamente com os nossos colegas, poder postergar e ter os dados agora de forma definitiva e conclusiva. E vou, nesse momento, começar a abrir as inscrições, lembrando, conforme falei, de 3 minutos para cada vereador. E quero agradecer também ao vereador Jorge Lu, que acaba de chegar. Jorge, por favor. E as inscrições estão abertas com a vereadora, nossa linda Célia, por favor. Se elas não se existirem, eu agradeço a gente trabalhar. Vereador Elias Vaz. Bom dia a todos os prefeitos, a todos os presentes. Eu tenho uma pergunta. Vereador, desculpa. Vou fazer uma pergunta, são 2. A primeira, a pergunta: qual é a dívida hoje que a Prefeitura tem, principalmente com fornecedores e prestadores de serviços? O que a Prefeitura tem, principalmente dívida? Nós
iniciamos o ano aí com a dívida passava os 300 milhões, que foi colocado esse resultado da imprensa. E a outra pergunta, até hoje não foi colocada a questão da data base dos servidores. Eu queria saber como é que a prefeitura, se a prefeitura vai enviar agora esse projeto, são essas duas perguntas. Obrigado, vereador Eleazar. Eu já perguntaria se tem mais. Vereador Zander, por favor. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os amigos vereadores, vereadora Célia, vereadora doutora Cristina. Especial aí para todos que nos acompanham. Prefeito, minha pergunta é, nós vimos que, e aí eu parabenizo a equipe técnica da prefeitura, o secretário Giovanni, nós vimos que nós conseguimos novamente estar dentro do limite que atende as prerrogativas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em reunião chamada com os vereadores, e depois se tornou público que havia um erro formal pró-prefeitura. A minha pergunta é se esse erro formal, esse erro técnico que aconteceu, se ele era um erro formal ou se houve algum tipo de ingerência com relação a esses pontos. Mais algum vereador? Ou vereadora? Prefeito, na condição de presidente, vou também fazer ao senhor uma pergunta. Foi baixado por Vossa Senhoria um decreto no que se refere a algumas contemplações de funcionários durante esses primeiros 6 meses. E eu gostaria de saber, que ele finalizaria dia 15 deste mês, se esse decreto já foi renovado ou se esse decreto foi encerrado. Pronto, eu respondo as três. Doutora Cristina, Eu gosto da pergunta. Pode fazer a pergunta. Responde. Não vai fazer, não? Tá. Bom, vereador Elias, o senhor fez 2 perguntas, uma em relação à data base e outra em relação à dívida do município de Goiânia. Sobre a dívida, o que eu posso afirmar ao senhor é que depois de muito esforço, pelo relatório de gestão fiscal, os senhores vão perceber que o esforço deu resultado, nos levando a índices preconizados pela lei de responsabilidade fiscal. O que eu posso afirmar ao senhor é que houve uma pequena redução da dívida. O que o nosso planejamento tem feito é trabalhar estritamente dentro dos nossos recursos financeiros, os recursos do Tesouro, das verbas extra-orçamentárias, não excedendo em nenhum momento os gastos sem que nós tivéssemos uma previsão de arrecadação. Isso fez com que nós tivéssemos uma pequena redução, mas não ainda algo passível de anúncio vitorioso ou de anúncio comemorativo. Nós acreditamos, para a divulgação, obviamente o senhor pode ter acesso depois com o secretário João Walter, que ela que era de 340 milhões, a dívida flutuante, hoje deve estar um pouco menos de 300, algo em torno de 280, e a dívida fundada, que é a dívida de longo prazo, de 600. Isso, se nós analisarmos, é a capital brasileira com maior poder de endividamento. A nossa dívida é pequena, ela não é uma dívida considerada para padrões macroeconômicos algo substancial. Mas com o trabalho, que eu posso afirmar ao senhor é o seguinte: nenhuma nova dívida surgiu. Tudo está sendo pago em dia, o trabalho executado está sendo remunerado. Os programas projetados estão sendo quitados. E agora nós desejamos entrar numa fase de quitação desse passado. Em relação à data base, nós havíamos já discutido com o Fórum Sindical um planejamento. Nós agora devemos, as negociações ou as tratativas iniciais já estão em curso através da Secretaria de Governo, da professora Osmar Magalhães. Está atrás de mim. Bom,
não tem problema. Santa e abacaxi não tem bosta, né? Então, ele já, com a participação da Singeli, mais alguns órgãos da Casa Civil, da UFI e da Secretaria de Finanças, já em negociação para a gente analisar qual é a possibilidade de reposição a partir de agora. Eu não ia nem dizer o que eu vou dizer para o senhor agora, porque eu, depois desse longo percalço, em alguns momentos de sofrimento e outros de alegria, passei a perceber que o melhor é anunciar déficit. Mas, enfim, isso ainda não podemos afirmar como consolidado. Nós temos o resto, temos o final de ano. Mas há 2 meses nós não temos mais déficit financeiro orçamentário no município de Goiânia. Nós temos superados. Isso, obviamente, nos permitirá uma análise mais ampla da conjuntura global, inclusive na relação com os servidores. Mas é algo ainda muito incipiente. Mas é motivo de alegria interna. Esse dado, a maior parte dos meus companheiros e companheiras de administração nem sabiam. Nós temos tratado com muita reserva, mas tem 2 meses que nós já estamos superados e não temos mais déficit financeiro. Em relação à lei de responsabilidade, agradeço as palavras do vereador Zâmbia sobre a lei de responsabilidade fiscal, e esse erro formal, eu posso afirmar ao senhor que faz parte lá do trabalho dos servidores permanentes da prefeitura. Não há a menor ingerência da minha parte. Eu não trabalho nem solicitando correção, até porque, do ponto de vista técnico, eu não tenho conhecimentos contábeis suficientes para trabalhar esse relatório de gestão fiscal, não é? Talvez a pergunta, o senhor não tenha entendido, eu falei de ingerência por parte do executivo. Não, mas eu quero responder claramente. Eu quero responder claramente. Não acredito que tenha sido um equívoco proposital dos servidores, não. Eu penso que a metodologia, que, sem elogiá-lo em excesso, até porque isso pode trazer a sua autoestima a níveis preocupantes, mas o secretário de Finanças é alguém da área, muito competente, né? Ele conhece isso, então ele tem implementado uma nova metodologia. Aconteceu antes da entrada. Ele tem apresentado uma nova metodologia muito clara, muito transparente e com muito conhecimento de causa, que tem nos dado a oportunidade de trabalhar com muita segurança. É só isso. Não acredito que ninguém tenha promovido alterações para não causar constrangimento. Até que, se eu acreditasse nisso, eu teria determinado uma sindicância. Não, eu acho que jamais um servidor efetivo faria uma alteração nesse sentido. Sobre o decreto que o presidente dessa comissão pergunta, o decreto já foi renovado, só que com uma diferença em consequência do momento que vivemos. Aquele proibia qualquer alternativa, salvo uma decisão prévia do prefeito, excepcional. Agora cabe à CCDO a análise e prerrogativa inicial de proposição de aprovação das exceções. Então, ele continua abrangente, mas muito mais maleável. Antes de passar novas perguntas, eu quero agradecer. Deixa eu fazer uma. Não tem nada a ver, mas um homem público precisa falar tudo da sua vida, porque já começou a correr uma boataria por aí, vereador Paulo Magalhães. Os senhores vão de perceber que eu estou mais magro, né? E essa magreza maior significa 20 quilos a menos, perdidos em 52 dias. E ontem eu fui instigado por um veículo de comunicação que afirmava ter sido informado de que isso é consequência de uma patologia. E é uma patologia grave, que eu estava em depressão intensa e, portanto, com anorexia. Para aqueles que não são da área da saúde, a anorexia é a incapacidade de comer, né? Mas, enfim, eu quero dizer que não é nada disso. E quero até anunciar publicamente, para aqueles que desejarem, depois da consulta aos seus médicos, eu estou fazendo a dieta chamada Dukan, D-U-K-A-N, é um médico francês, tem um livro que está à disposição nas melhores livrarias da cidade. Passei a fazer muito exercício físico
Quem ficou interessado? Secretário Giovanni. Não, eu percebo aqui ao olhar que existem alguns que podem se interessar. Mas enfim, eu quero dizer que estou vivendo um momento de extrema alegria. A depressão não passa perto da minha vida. Isso faz parte de uma dieta mais adequada e de exercícios físicos rigorosos. Não há patologia vigente. Então, quero deixar isso claro na frente da imprensa, que já começaram a adoecer. É assim, se você fica obeso, a doença é mórbida. Se você emagrece, a doença é pior ainda. Então, eu estou anunciando que quem é público, quem tem vida pública, tem que contar tudo da sua vida, tá? Então, divulgado qual é a razão da minha perda de peso. Prefeito, não só sou testemunha. Não estou à disposição para consultas individuais. Procure os seus médicos. Não só sou testemunha, como também presenciei meu amigo Marcelo Balhota, que também perdeu mais de 20 quilos, me oferecendo o livro do Cano, o qual o senhor leu e, na verdade, aplicou no seu dia a dia. Verdade. Quero aqui, antes de passar à frente, ainda registrar a presença do senhor Paulo César, nosso secretário do Desenvolvimento Sustentável, do senhor Gilberto de Castro Dias, nosso controlador-geral do município, também do senhor Giovanni Bueno, secretário do Trabalho, do Indústria e Comércio, do nosso deputado eleito, Charles Bento, também do Edson Saraiva, secretário de Ciência e Tecnologia, e também do nosso grande vereador, Pedro Zilão Júnior. A pergunta está aberta, continua aberta, lembrando que nós temos um tempo de 3 minutos. Por ordem de inscrição, doutora Cristina. Bom dia, presidente da Comissão Mista e vereador dessa casa, Paulo Borges. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia a todos os meus pares. A minha pergunta é em relação a essa divulgação na imprensa, e eu realmente acredito que a grande maioria dos vereadores souberam através da imprensa, da proposta do IPTU carimbado. É uma proposta que a mim particularmente agradou muito. Eu acho que é uma proposta que assume um compromisso com a população, e isso é muito bem-vindo. Eu gostaria de saber como se pretende formalizar isso. Se uma emenda de lei dentro do projeto já está apresentada na Câmara, né? Como vai ser formalizado esse compromisso? E nas obras que estavam divulgadas pelo veículo de imprensa, algumas já têm o recurso próprio da União, ou parcialmente da União. Gostaria de saber como que isso será colocado para a população fazer análise. E minha segunda pergunta, a população depois da Câmara, né, porque nós temos aí que passar por essa discussão. Minha segunda pergunta é em relação à possibilidade de alguma reforma administrativa, se isso está em discussão, se vai haver alguma reforma, se isso vem sendo conversado. O senhor coloca que haja um superávit da prefeitura, né, e talvez a reforma seja colocada em segundo plano, mas se existe alguma discussão nesse sentido. Deixa eu responder, que essas são os dados que eu posso responder as perguntas. Bom, primeiro, começando por onde a senhora terminou, na verdade, talvez eu tenha me expressado mal ou exageradamente quando a resposta ao vereador Inês. Como eu disse que é flutuante, não se trata aí, nós não podemos afirmar ainda que trabalhamos em regime de superávit. Eu diria que o termo mais adequado é de um equilíbrio fiscal. Como nós havíamos anunciado numa das últimas vindas dessa casa, que nós chegaríamos no final do ano com equilíbrio fiscal zerado, com déficit zero. É isso. Em relação à reforma administrativa, nós já começamos, né? Essa casa aprovou uma reforma administrativa inicial no último ano, e nós desejamos ainda aprofundar e chegar ao termo definitivo na nossa compreensão da otimização dos nossos recursos humanos e estruturais, para que a próxima administração, seja um prefeito ou uma prefeita, receba a administração em condições mais próximas do ideal para continuar os trabalhos de manutenção e de administração do futuro da cidade. É nosso desejo. Como a pauta está sobrecarregada, eu não sei se nós conseguiremos enviá-la ainda esse ano, mas vou revelar aqui a senhora. O meu desejo é que viesse essa casa ainda esse semestre.
ela está quase consolidada. Falta pequenos detalhes. Se houver tempo hábil, nós vamos protocolar aqui essa reforma administrativa. Sobre o IPTU carimbado, que foi um termo utilizado, mas que nós devemos ter consciência que não há e não se pode fazer vinculação direta entre esse tipo de receita tributária e rubricá-lo para alguma finalidade. Então essa foi uma expressão para que as pessoas compreendessem que se houver, depende da aprovação desta casa, se houver aprovação do projeto com uma atualização da arrecadação, nós desejaremos com esse aumento de arrecadação realizar alguns investimentos e por isso anunciamos quais seriam, para que fosse bem transparente. Até porque nós tivemos notícia de algumas invasões que esse aumento de recursos seria ou para cobertura de dívidas passadas ou para reajustes possíveis de alguma tratativa em relação à remuneração dos servidores e servidoras municipais. E nós queríamos deixar claro que não é para isso. Planejamento para essas áreas nós já temos para o próximo ano. Então foi por isso. Qual seria a forma de oficializar que nós desejamos? Primeiro, sem vinculação nenhuma, quero deixar isso claro, mas porque eu fui procurado por diversos vereadores e vereadoras, afirmando ao presidente desta casa que cada vereador e cada vereadora poderia fazer uma emenda orçamentária de até R$1 milhão para investimentos nas suas comunidades ou nas suas representações parlamentares, que vai ter fazer um total de 35 milhões. E aqueles outros investimentos são os investimentos que nós desejamos executar no ano de 2015. As obras de maior porte, não sei se elas serão concluídas até dezembro de 2015, mas seguramente até o final da minha administração. A senhora fez referência que algumas das obras têm recursos já empenhados ou pelo menos destinados pela União. É verdade, mas é que existem as contrapartidas. Então, os cálculos que nós colocamos ali são das contrapartidas que o município tem que fazer, porque nem todos os recursos vêm sem contrapartidas do município. Esses mais substanciais normalmente têm os financiamentos, os investimentos em obras de maior porte. Por exemplo, o BRT tem uma contrapartida substancial, o Macambira Impulso tem contrapartida substancial. Eu não tenho aqui de memória a lista que foi divulgada, mas é isso que acontece, é que existe a contrapartida e nós estamos garantindo a contrapartida ali. Bom, antes de passar para as próximas perguntas, eu quero aqui registrar a presença da secretária Maristela Cacemas, obrigado pela presença, vereador Rogério Cruz, do irmão Faria, do nosso estado, vereador Misael Levisoni, do nosso presidente do PMDB, vereador parceiro Exílio Alves, vereadora Cida Garcês, que acaba de chegar, e vereador Tairone Martins. Continuo dizendo que são abertos dentro de 3 minutos de discussões que poderão ser feitas para a do governo do Estado do Maranhão. E agora para a ordem, vereador Paulo Magalhães. Bom dia a todos. Começo, senhor prefeito. Senhor prefeito, eu estive afastado por 60 dias e realmente não tinha conhecimento da votação das tarifas e realmente tudo mudou nesse projeto do IPTU, ITU e da Câmara de Bauru. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência para que nós possamos votar de acordo com a população, que sejam feitas audiências públicas, pelo menos em 4 partes da cidade, norte, sul, leste e oeste. E na região sul, eu gostaria de sugerir o salão paroquial da Igreja Santo Antônio, no qual irei hoje falar com o prefeito, com o padre, para que possa haver essas audiências públicas, para que a população tenha conhecimento daquilo que nós vamos votar,
para que realmente cada vereador tenha na sua consciência o que deve ser feito. Portanto, eu gostaria dessa sugestão e tenho certeza que será muito bom para que a população possa ter conhecimento. Mas a sugestão está acatada. O presidente e a líder aqui queriam intervir para poder responder essa questão. Eu acho que eu vou antecipar. O presidente já anunciou especificamente, ele deve realizar. Ele estava encaminhando aqui, então, acatando já a proposta do senhor, já preparadas, uma no Pedro Tubico, uma em Campinas, uma na região noroeste, uma na região oeste, uma na igreja de questão. Sim, que é um bom número, né? Já foram duas. Mas isso fica a casa dessa casa. O próximo inscrito, o vereador Pedro Zombi. Bom dia a todos. Bom dia a todos, vereador, presidente, prefeito. Prefeito, eu quero fazer a nossa pergunta. Nesses últimos dias, nós autorizamos aqui a prefeitura a pegar alguns empréstimos. E o ano retrasado, na legislatura passada, nós aprovamos um empréstimo para asfaltar os 31 bairros. E esse projeto aprovado pela Câmara, não sei o motivo, não sei como que não captou os recursos. Eu quero saber se esses mesmos empréstimos que nós autorizamos aqui, se já tem possibilidade de realmente pegar, se os projetos estão prontos. Principalmente naquele empréstimo passado, eu volto a cobrar do senhor aqui, o asfalto do Jardim do Cerrado e do Mundo Novo. Outra pergunta, senhor prefeito, terminou ali aquele viaduto ali na saída de Goianira, de Trindade, e ali está um caos muito grande, que é a Perimetral Norte. O que realmente o senhor está planejando para reformar a Perimetral Norte, entre o trevo ali do Portal até chegar no Nova Esperança? Eu estou vendo, parece que está colocando iluminação ali perto do Portal, não, do Passeio das Águas, se é iluminação mesmo. Outra coisa, como que está o controle da limpeza em Goiânia? Nós também aprovamos aqui para alguns servidores, exemplo aqui, os agentes de trânsito e a guarda municipal, que ficou, eles receber aí, não um abono, mas uma reivindicação deles antiga, já tem quase 1 ano e meio e até hoje eu não ouvi falar nada. E para concluir, qual que é o projeto real mesmo que essa administração tem para a Feira Rio? Eu venho recebendo muitas reivindicações dos feirantes da Feira Rio, tem agora essa Feira da Madrugada, e a gente fica preocupado porque não muda nada, fica daquele jeito, fala que vai ter uma mudança. E a Feira Rio hoje é um polo, pode ser um polo industrial de Goiânia, né? Quando a gente vai, a gente vê falar muito bem da Feira Rio. Eu acho que esse patrimônio não poderia deixar ficar aí em segundo plano. E agora, para concluir, a sinalização de Goiânia, senhor prefeito. Eu ando muito preocupado, principalmente na região noroeste. Sinalização 100% apagada. Eu estou vendo algumas ações aí nas avenidas principais, mas eu quero saber qual que é o projeto real mesmo para sinalizar a Goiânia inteira. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu vou começar pelas últimas, que aí eu não discuto. Sobre a sinalização, eu não concordo com a afirmação de Vossa Excelência de que a sinalização está completamente apagada. Pelo contrário, a Secretaria Municipal de Trânsito tem realizado uma revitalização da sinalização como nunca houve na história da cidade de Goiânia, com investimentos substanciais. Ontem mesmo, coincidentemente, ontem mesmo eu autorizei um recurso orçamentário para a sinalização de R$1.900.000 para dar prosseguimento a essa revitalização. A cidade é muito grande, não é? E naturalmente há o desgaste. O que nós estamos procurando agora, e amanhã eu farei um grande anúncio, que não farei aqui hoje, sobre uma nova implantação de uma operação viária que vai afetar o transporte, vai melhorar mais ainda o transporte coletivo da cidade de Goiânia, que sofre deficiências, mas eu farei amanhã na SMT, não farei aqui hoje. Então nós estamos nos esforçando, a sinalização tem melhorado muito. Ela tem sido feita na região central expandida, mas tem sido feita também em alguns bairros chamados periféricos.
Em relação à Feira Hippie, é a feira aquela região da Praça do Trabalhador é uma região de conflito social muito sério. Nós temos que tratar com muita tranquilidade, com muita seriedade e com muita parcimônia. O primeiro momento foi de um cadastramento daqueles trabalhadores ali da chamada Rua 44, que nós demos a eles a oportunidade de se formalizarem. E agora estamos atuando de forma, talvez até ostensiva, impedindo que aqueles que não são formalizados ou cadastrados continuem atuando naquela área, o que tem gerado alguns conflitos, mas que são conflitos necessários para que se organize aquela região. Nós temos uma proposta de parceria da iniciativa privada, mas que há anos é feita, desde que a Feira Hippie foi transferida para lá. O senhor é muito jovem, não vai se lembrar quando a Feira Hippie era na Praça Cívica. Talvez aqui só o vereador Paulo Magalhães tenha vivenciado esse período, né? Eu o vivenciei, ainda menino, ele talvez já rapazinho. Mas aí, aquela praça ela precisa ser revitalizada. Nós só temos recursos agora para a licitação da revitalização da antiga estação ferroviária que nos foi destinada através do Parque Cidade Histórica. Foram destinados recursos só para 2 obras, nós pedimos para muito. Um para a estação e outro para a Praça Cívica. Para a Praça Cívica está pronto para ser desencadeada a obra. Era um projeto original do governo do Estado e não conseguiu cadastrá-lo. Nós conversamos com o senhor governador, assumimos esse projeto, aprovamos os recursos, a licitação, eu não sei afirmar, já foi feita, está em andamento, quase final. Nós teríamos até a oportunidade de iniciar as obras agora, nesse semestre. Mas eu fiz um acordo verbal, mas me parece que até eu formalizei em relação ao OVG, que lá vão ter 2 eventos ainda esse ano, até dezembro. As festas natalinas, que são tradicionais, e Dom Washington Cruz perguntou se ele poderia realizar a Feira da Solidariedade esse ano, e se as obras não começassem. Eu fiz um compromisso, então, portanto, as obras da Praça Cívica devem começar a partir de janeiro. Aí é uma modificação global, né? Uma revitalização daquele espaço, acaba o estacionamento ali, aquilo ali vai virar um grande boulevard que foi projetado. Mas a Praça do Trabalhador tem um projeto de 3 níveis, para ficar ali um espaço bonito, digno, nós não temos recursos ainda. O projeto já existe, está pronto, mas falta recurso. Sobre os abonos aprovados aqui, o da Guarda já foi, inclusive, lançado esse mês. Nós já tínhamos combinado com eles, acordado com eles, quais seriam as datas. O da Guarda já foi lançado esse mês. Sobre a limpeza, eu acredito que a limpeza está em retomada no seu ritmo normal. Nós fizemos uma aquisição de caminhões, a maior aquisição de caminhões da história da cidade, né? Com muito esforço, com recursos do Tesouro. Nós ainda aguardamos os recursos do governo estadual, que não puderam ser transferidos, destinados, que foram anunciados pelo governo estadual, mas nem um centavo adentrou aos cofres do erário. Nenhum centavo adentrou no Tesouro Municipal. Me parece que a coleta do chamado lixo domiciliar tenha sido normalizada. Ainda nós estamos agora no esforço sobre os resíduos da construção civil e de entulhos, até em parceria com um dos veículos da comunicação da cidade, né, a Cidade Limpa, que tem retomado a normalidade. Acho que dentro desse próximo mês nós não teremos mais nenhuma operação. Sobre a saída ali para a GO 070, região, e GO 060, você sabe, como todos nós sabemos, que aquelas obras foram obras do governo estadual, que como consequência deveriam fazer todos os ajustes necessários na circunvizinhança. Não o fizeram. Se o caos ali está instalado, foi porque não foi planejado por quem executou a obra. Aliás, eu vou tornar público algo aqui que eu nem disse em nenhum momento. Os nossos técnicos não concordavam com aqueles projetos. Mas para evitar qualquer controvérsia que pudesse ser avaliada como rixa, mal-estar,
dificuldade de relação, por nós nos colocarmos em polos opostos do ponto de vista político-partidário e de algumas convicções, a administração da cidade de Goiânia e a administração do Estado, nós resolvemos aprová-los e que eles executassem, porque os técnicos deles afirmavam que o resultado seria benéfico. Se o senhor está afirmando, o senhor é profundo conhecedor, o caos está instalado, nós precisamos rediscutir o que fazer para sanar esses problemas. A Perimetral Norte, eu não sei se o senhor sabe, o senhor é morador daquela região há muito tempo, na verdade, ela é de domínio federal. Ela é uma extensão da BR-060, que adentra a Avenida Vera Cruz, ali na região do Jardim do Guanabara, e segue como perimetral até chegar aqui no início da BR-060, ali lá da região oeste-oeste da cidade, ali na chamada Vila Canaã, né, onde aquele primeiro viaduto foi construído e a BR duplicada até o sudoeste goiano. Então, tudo que é feito ali precisa de autorização do DENIT. Nós não podemos executá-lo sem que o DENIT nos dê concessão. Mas nós, se o senhor tiver alguma sugestão viável e que nós tenhamos recursos e que o governo federal autorize, nós podemos analisar. Sobre os empréstimos, o último financiamento solicitado foi aquele do Banco do Brasil, que foi aprovado, é para... Não, são de 60 milhões. Na verdade, isso faz parte de um rito processual necessário. Nós sempre precisamos ter uma lei aprovada, uma solicitação de empréstimo, para que ela dê prosseguimento nos demais órgãos, né? Ao aprová-lo aqui, não significa que os recursos sejam aportados imediatamente, ou até que venham a ser aportados, pode ser que nós, porque depois que passa por aqui, vai para a análise da instituição financeira, vai para a Secretaria do Tesouro Nacional, algumas delas precisam de aprovação do Senado Federal. Então é todo um rito moroso, longo, mas esse é o passo inicial. Se nós não temos uma lei aprovada, nós não podemos nem requisitá-lo. Sobre esse lá de trás dos asfaltos, o que acontece, e até depois o secretário pode explicar ao senhor, é que no caso específico do Cerrado, eu sei, as empresas não querem executar pelo preço contratado. E aí nós temos duas alternativas: ou um distrato consensual, ou um distrato litigioso e amoroso. Nós temos procurado o distrato consensual. É isso que acontece. Esses recursos... A última notícia que o secretário Washington me deu é que a do Cerrado estava praticamente em tratativas finais de consenso e de acordo. Mas o senhor pode conversar com ele ainda hoje e ele vai explicar em detalhe. O Washington é o secretário de obras da cidade. Obrigado, prefeito. Antes de passar as novas considerações dos vereadores inscritos, eu vou passar a palavra para o nosso presidente. Senhor. Vereador Zulino, doutor Washington, eu quero aqui de público dizer, é um dos melhores secretários que tem nessa administração. Quero muito que o senhor possa conhecê-lo. Vossa Excelência vai saber que trata-se de uma grande pessoa humana, competente, trabalhador, atencioso e dedicado. Viu, doutor Washington? Passa aqui de público. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, vamos dar uma parte? Pois não. O secretário Washington, ele é residente em Goiânia, mas trabalhava fora. Ele é engenheiro de carreira profissional da área, um homem acostumado à execução de grandes obras de engenharia de arte. Nós conseguimos essa pérola através da sua esposa que reclamava da ausência dele junto à família, porque ele executava grandes obras no país inteiro. Um dia, vou tornar esse atitude, conversando com a minha esposa, contou que o marido dela era um grande engenheiro, mas que passava a maior parte do tempo fora. E na época nós desejávamos colocar um profissional da área, que conhecesse profundamente a execução de obras, orçamento, cálculo estrutural. E aí nós o convidamos para conversar. Fizemos uma proposta de ele se tornar secretário, naturalmente perdendo recurso financeiro, porque na iniciativa privada ele ganhava muito mais. Os senhores sabem que os nossos salários não são salários tão substanciais, se comparados à iniciativa privada,
mas em razão da necessidade de retornar ao convívio familiar mais frequente, ele aceitou o nosso convite. É uma grata surpresa. Eu também reitero o que foi dito pelo presidente, não apenas o senhor não conhecê-lo ainda, porque sem demérito de qualquer outro auxiliar, é um dos auxiliares mais competentes e dispostos ao trabalho que nós temos aqui. Obrigado. Senhores, existe um vereador apenas inscrito aqui. 2. Eu queria, naturalmente, por anuência dos senhores, e assumindo já um compromisso, abrir a sessão, suspendo a sessão, nós retornamos, assim que terminar a gente retomar, porque nós temos importantes matérias a serem deliberadas. É necessário ter a sessão hoje. Então é questão de 5 minutos. Enquanto o vereador faz a pergunta, 12 vereadores descem comigo, eu abro e suspendo e a gente retorna. Conto com os senhores. Muito obrigado. Bom, dando continuidade, eu quero também registrar aqui a presença da vereadora Tatiana Lemos, também acaba de chegar o vereador Carlos Soares. Quero aqui registrar a presença da nossa ex-vereadora querida, secretária de Políticas de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Cidinha Siqueira, e fazer uma correção aqui, que desde o início dos trabalhos se faz presente aqui no meio de todos nós, o nosso secretário Paulo César Fournier, de Gestão de Fornazier, e eu esqueci, na verdade, aqui de citá-lo, mas estão dizendo que foi citado, está sendo duplamente contemplado. Bom, pela ordem de inscrição, o vereador Misair Lemos Júnior. Obrigado, presidente. Vamos para a palavra. Bom dia, senhor prefeito. Cumprimentar todos os secretários que aqui se fazem presente, a imprensa, de maneira geral. E eu, primeiramente, gostaria de dizer que tenho ficado mais tranquilo em relação às finanças da prefeitura. Ainda há muito o que controlar, mas ela já dá um sinal que está evoluindo. E eu tenho certeza que com esse empenho do prefeito e dos seus auxiliares, nós vamos fechar o mandato aí com uma avaliação positiva. Eu também gostaria, de fazer uma indagação em relação ao Saneago, do município de Goiânia. A Saneago vem, através da Genol, executando as obras de esgoto, principalmente ali na região noroeste. E hoje a Saneago, junto com a Genol, está acabando com a região noroeste. Obra mal executada, mal planejada, infelizmente vem deixando aí setores abertos, as valas aí por mais de 3 vezes. Isso aí eu posso ver porque ontem eu estava andando na região e pude detectar ali no Jardim das Hortênsias, no Curitiba 1, 2, 3, 4, tem ruas que abriram há mais de 3 vezes antes das eleições e até hoje não foi colocada a capa asfalto. E com isso, no período chuvoso, os ônibus, os ônibus de transporte público, o caminhão, acaba danificando não só o local que está cortado, mas como o local próximo todo, ficando meio frio, calçado. E isso está trazendo uma dificuldade muito grande para todos os moradores. Então, senhor presidente, eu gostaria que, através da sua equipe de governo, eu já fiz esse pedido pessoalmente à Genol, à Saneago, para que olhasse essa questão com carinho, porque eu acho que a população não merece ficar com chiqueira a céu aberto há mais de 3 vezes na porta da sua casa. Então esse é um dos aspectos que eu queria falar. O outro aspecto que foi abordado também pelo vereador Azulim é em relação ao trecho do Perimetral Norte, onde foi feito aquele viaduto. É outro exemplo de competência de execução de obra. Fez o viaduto ali, enfeitou ele bem enfeitado, mas o transtorno que causou a toda aquela vizinhança ali da Vila Regina, Setor Capivara, Cândida de Moraes, Santos Dumont, foi deixado nas costas da prefeitura. E hoje, existem ruas ali que estão totalmente esburacadas. Acabou, tem que ser refeito do zero aquele asfalto. Moradores aí que estão ilhados dentro das suas casas, não tem jeito nem de guardar o carro pelo trânsito que foi deslocado e não foi reparado como deveria ter sido feito. Em relação ao limite, há cerca de 3 vezes eu fiz um pedido de solicitação para ver em relação àquele trecho perimetral que é referente ao DENIT. Eu tenho até esse documento, o senhor já encaminhou o secretário José-Geral na época, e o DENIT se manifestou que o trecho perímetro urbano da Perimetral Norte é de competência sim do município. Então nós poderíamos aí fazer uma força-tarefa
ali próximo ao Portal Shopping, aquele trecho ali onde tem as carretas que fazem manutenção de carroceria, estão usando 2 vias da perimetral, elas são 4 naquele período, para estacionamento e reparo de caminhão, de carreta, enfim. Então, gostaria de pedir ao senhor, ao nosso secretário-geral, que é uma pessoa muito importante, que nós possamos fazer uma força-tarefa e revitalizar pelo menos aquele período, aquele trecho, do Portal Shopping até o trecho do Jardim da Esperança. É um trecho pequeno e que, com o empenho da prefeitura, dá uma visibilidade muito grande naquela saída da cidade. E o outro aspecto que eu gostaria de abordar é em relação às obras do segmento ambiental no município de Goiânia. O senhor já deve estar meio cansado de ouvir eu falar dessa obra, mas como eleito ali por um motivo móvel, também é o Parque do Jardim da Esperança. Eu tenho sido questionado, até porque eu moro no setor, por diversos moradores, comerciantes, pessoas que têm a expectativa da execução e da conclusão daquela obra, inclusive o nosso secretário Paulo Sérgio Frangazeiro, meu vizinho, também sabe o que nós estamos ali enfrentando com os nossos amigos, né, Paulo? E já foi feito, está sendo feito um TAC aí junto com a Retop para a compensação, uma compensação ambiental referente ao Oscar Niemeyer para conclusão. E vai ficar pendente uma licitação em torno de 5, 6 milhões para a conclusão da obra. Eu gostaria de saber do senhor se a prefeitura está empenhada em fazer essa execução desta licitação para que nós possamos aí concluir, inaugurar e entregar aquele parque para a população de Goiânia e também da região noroeste, que será um cartão postal daquela região. Obrigado. Mas, muito obrigado. Obrigado, vereador Zé. O senhor fez referência a 2 órgãos sobre os quais nós não temos controle, uma ingerência, um é a Saneago e outro o DENIT. Na verdade, se o senhor observar, tem sido corriqueiro órgãos que não são da administração da cidade de Goiânia executarem algumas obras e depois transferirem para nós, sem nenhum acordo prévio do ponto de vista legal ou contratual, a obrigatoriedade de finalização de algumas dessas obras. Eu dou um exemplo prático que aconteceu há poucos dias. O governo do estado conseguiu a concessão do DENIT para a iluminação da BR no trecho urbano de Aparecida e de Goiânia. E só nos comunicou, agora há poucos dias, que foi proibido pelo Tribunal de Contas do Estado de dar a manutenção e de pagar a conta. Então, são situações que às vezes nós nos deparamos que parecem até cômicas, mas não são muito sérias. E o problema maior é que aquele trecho já está concedido a uma concessionária que hoje é responsável. Então nós estamos num imbróglio jurídico legal aí, em que eu até me disponho a assumir o pagamento da conta. Já me dispus. Mas nós precisamos encontrar uma saída. Então, em relação a essas obras executadas as obras de saneamento, essa é uma pendência antiga entre a Companhia de Águas e o município de Goiânia. Nós estamos procurando uma saída, mas sobra sempre para nós reparar o que ficou para trás. A mesma coisa é a obra do viaduto. Eu fui informado, vou anunciar ao senhor, que falta por parte do Estado a conclusão da obra da passagem de nível na rua RCM 12, deve ser Cândida de Moraes 12. Depois que eles concluírem essa obra, o secretário municipal de trânsito vai revitalizar aquela área, por nossa conta mais uma vez. Sobre o parque, eu acho que o senhor tem toda a razão, é um compromisso meu, faremos. Eu não coloquei aqui, porque nós, como o senhor mesmo disse, temos expectativa de outras receitas para executar. Mas é um desejo meu. Eu não quero sair da administração sem concluir aquele parque. E agora, o último inscrito, o vereador Wellington Peixoto. Bom dia, prefeito, todos que estão presentes. Prefeito, o senhor falou sobre a guarda municipal, a questão que já foi lançada, o plano de cargos e salários, né, e sobre a SMT.
Tem uma previsão de lançamento? Se é para próximo mês. Próximo mês. Olha só, obrigado. Bom, não tendo mais inscritos, eu quero nesse momento agradecer a presença. Observação, tem uma situação que não é de responsabilidade da Prefeitura, mas que tem chamado até a atenção da imprensa dos últimos dias. Nós tivemos os moradores da região lá do Parque Anguera, da região, sobre a questão da construção daquela rede. Nós temos uma audiência pública aqui, nós temos cuidado de verificar isso. Nós temos uma situação onde não houve uma situação concreta de ouvir a sociedade. E há uma exigência sobre isso. Inclusive, o impacto de vizinhança que fizeram lá, nós constatamos assim, que a maioria dos nomes citados não tem CPF, são pessoas desconhecidas, não são pessoas da região. Então, há um indício muito grave de que o impacto de vizinhança é um documento construído como uma fraude. Deixa eu perguntar para o senhor, o impacto de vizinhança foi feito por quem? Por uma empresa que a CEL está nada a ver com a prefeitura. Só que essa casa aprovou por unanimidade, assinado por vereadores da base, da oposição, entendendo que tem que ser, na verdade, anulado a licença ambiental, visto que a sociedade não teria sido ouvida. Então, pelo menos para que garantisse essa situação. Esse requerimento está pendente na prefeitura. Então, o que mais o pedido assim, é uma questão, foi consensual nessa casa, não tem questão partidária, porque até aí eu queria fazer um comentário, tanto a Saneagro e a CEL tem que aprender uma coisa, porque parece que tem um resquício de outro momento da história do país que acha que o município não tem que ser ouvido. Eu, particularmente, acho um absurdo, por exemplo, que o prefeito da cidade, os vereadores dessa casa, fique sabendo quando tem aumento na questão da água pela imprensa. Da questão do saneamento e tal, pela imprensa. Isso está tratando de uma concessão pública do município. Então, é preciso a gente rediscutir essa relação, porque a Saneagro presta serviço para a prefeitura. E a CEL também, quando vai fazer qualquer obra de estrutura aqui em Goiânia, ela tem que obedecer o município. Inclusive, o plano diretor enquadrou a questão de linha de transmissão como equipamento de impacto, mas nós precisamos aperfeiçoar a questão da legislação, porque ela tem que ter um alvará de construção também. Isso não há previsão legal disso, porque não tem esse controle, porque o município, a CEL não está acima do município. Então, é só essa questão que eu colocar. Só um pouquinho mais, antes da sua resposta, eu queria dizer o seguinte. Vereador Elias, parabéns pela intervenção. Quero dizer que esse documento foi aprovado de forma unânime pelos 35 vereadores. Estamos nós todos, prefeito, nesse momento, fazendo essa reivindicação da casa e que, na verdade, contamos com a apoio da prefeitura, porque é algo que nós não podemos, na verdade, deixar na situação em que se encontra. Eu concordo, vereador Elias, e até eu entrei ao secretário-presidente da ANAMA, o ex-prefeito Pedro Wilson, que se posicionasse de forma vigorosa nesse tema. Nós temos um problema acessório. Esse assunto foi judicializado. Há uma ação correndo no judiciário que, obviamente, vai dirimir as dúvidas e vai dar o juiz, ou o juiz responsável pelo tema, em primeira instância, vai colocar uma sentença. Então, do nosso ponto de vista, eu concordo plenamente com toda a sua exposição. Plenamente. Mas esse assunto da não ter ouvido a sociedade, esse aspecto não está judicializado. Esse aspecto. Tá, eu quero dizer o seguinte, que eu orientei o presidente a agir de forma rigorosa. Agora nós precisamos do apoio do parlamento também. E isso é rotineiro, tanto a CEL quanto a Saneagro executam as obras sem uma relação mais transparente conosco. Eu concordo com o senhor. O que o município puder fazer, nós estamos ao lado. O senhor já está em Prefeito, eu quero neste momento agradecer a presença de todos os vereadores. Quero também nesse momento cumprimentar a sua equipe econômica. Valeu a pena sim, Walter, né? Nós todos temos dado esse crédito para que pudessem ser feitas as contas. Quero agradecer o empenho de todos os secretários que estão empenhados nesse momento para que esse governo dê certo. E eu tenho certeza que novos dias virão. Eu quero agradecer aqui também o senhor Evandro Ferreira, secretário particular do prefeito,
Agradecer também neste momento aos vereadores Rogério Cruz, Elias Vaz, Wellington Peixoto, Divino Rodrigues, Zander Fábio, Clécio Alves, Célia Valadão, Misair Lemes, Paulo Magalhães, Dr. Bernardo, Doutora Cristina, Jorge Lugo, Pedro Durão, Misair Lemes, Rogério Cruz, Cira Garcês, Isídio Alves, Tairone, Tatiana, Carlos Soares e Djalma Araújo, que acaba de chegar. Para considerações finais, despedindo, muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que no final o prefeito vai se postar aqui na frente para dar a coletiva com a imprensa. Eu quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras. Tenho a expectativa de ter respondido com satisfação a todas as perguntas. E posso afirmar que vivemos um momento de otimismo em relação à administração da cidade. Dependemos muito do trabalho dos senhores. Matérias importantes deverão ser avaliadas pelos vereadores e vereadoras ainda neste final desse ano legislativo. Nós aguardamos com muita ansiedade a manifestação com responsabilidade dos senhores e das senhoras. Então, está na mão dos senhores e das senhoras os recursos necessários para nós continuarmos investindo no próximo ano. Muito obrigado por isso. Além de dar por encerrada a sessão, dizia que a sessão está suspensa e será reaberta com a presença de todos os vereadores. Tá bom aqui? Você deve dar um gosto de água. Não. Vamos lá, gente, eu estou à disposição. Pronto. Eu queria pedir uma gentileza a todos e todas que estão aqui. Façam um pouquinho de silêncio para eu ouvir a pergunta do repórter, senão eu não escuto. Eu estou pronto. O senhor disse que o município vai fechar o ano no governo. Quanto seria o município conseguir superar? E onde faltou mais dinheiro? Que área faltou mais investimentos? Os investimentos são necessários em diversas áreas. Os recursos são sempre necessários. As demandas são infindáveis. Eu costumo afirmar que a cidade é um organismo vivo. A cada dia surgem necessidades e demandas e obstáculos a serem superados que nós não tínhamos no dia anterior. Portanto, imaginar que a cidade é uma obra pronta e acabada é, no meu ponto de vista, ter uma avaliação parcial da realidade de um espaço urbano. Então, se o senhor me pergunta onde são necessários investimentos, em todas as áreas. É evidente que alguns pontos são mais cruciais e emergenciais. Sobre como atingimos esse momento de equilíbrio financeiro e fiscal, nós divulgamos anteriormente, muito esforço, muito trabalho, com muita dedicação, com reforma administrativa, com redução de gastos, com otimização de recursos. Foi o que nós anunciamos que faríamos e o fizemos. Prefeito, qual o valor dos funcionários que o senhor disse? Eu corrigi esta afirmação e vou mantê-la com a segunda correção, que eu acho mais apropriado para não gerar nenhuma expectativa que possa nos consumar. Até porque eu disse que, como são só 2 meses, isso pode ser flutuante e nós não anunciarmos definitivamente esse déficit fiscal zero no final do ano. Estamos trabalhando para isso. Então eu prefiro afirmar que nós estamos trabalhando com equilíbrio fiscal. Pronto? Durante a sua fala, o senhor se referiu a uma dívida de 780 a 300 milhões. Eu queria entender que valor é esse e a que ele se refere. Ela tem que ser analisada. Se a senhora deseja a discriminação, são vários itens.
Essa é a dívida anunciada há mais de ano, né? Há 6 meses atrás. São devedores diversos que têm recursos a receber. Nós temos a expectativa de saldá-la, de entregarmos à administração sem esta dívida existente, ao final do meu mandato. Né? Ao final do meu mandato. Porque, se a senhora analisar, quando eu afirmo que a Prefeitura de Goiânia é a capital brasileira com maior poder de endividamento, é que nós temos poucos financiamentos, portanto, uma dívida fundada volumosa, a dívida fundada, que aí se incorpora todos esses compromissos, ela é de aproximadamente 600 milhões. Para quem tem um orçamento previsto para o próximo ano de 6 bilhões e tem uma dívida a receber de 7 bilhões, a senhora há de compreender que, apesar do volume real do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista percentual, é muito pequeno. Quais são as principais dívidas hoje do prefeito? Essa resposta eu vou pedir para vocês, depois eu obtenho no secretário de Finanças, para mim não fazer nenhum anúncio que possa ser equivocado. Essa discriminação vocês podem ter acesso. Prefeito, em relação a esse equilíbrio financeiro, queria que o senhor explicasse melhor para a gente entender qual que é o tamanho da economia que a Prefeitura... O equilíbrio financeiro é o seguinte: nós está entrando mais recursos no caixa do que saindo. É isso. Assim, do ponto de vista bem simples para todo mundo entender. Hoje entra mais e sai menos. Uma comparação com o primeiro semestre. Nós tínhamos qual o tamanho da economia, qual o tamanho da economia que a Prefeitura conseguiu fazer? Nós tínhamos um déficit mensal de 34 milhões. Aí é só a senhora calcular. Os meses apresentados, até os últimos 2 meses, nós tínhamos 34 milhões de déficit. A Prefeitura sempre tinha que gastar 34 milhões mais do que arrecadava. Isso acabou. O que foi feito para reduzir esse déficit? Eu já expliquei anteriormente. Nós fizemos várias ações. Né? Primeiro, passamos a trabalhar com maior rigor fiscal. Segundo, não criamos nenhuma nova dívida que os recursos não tivessem garantidos. Fizemos uma reforma administrativa substancial. Eu não sei se vocês, as pessoas às vezes esquecem de um passado muito recente. Nós extinguimos 10 secretarias e todo o organograma subsequente com a otimização dos nossos recursos estruturais e humanos. Isso é consequência desse trabalho. Criamos uma comissão de controle orçamentário e financeiro de despesas, que é a chamada CCDO. Né? Assinamos decretos, encaminhamos para essa casa projetos de lei. Nós reduzimos gastos em energia, em água. Isso que o senhor governador anunciou agora, nós já o fizemos lá atrás. Né? Nós já prevíamos essas necessidades, reduzimos gastos que nós considerávamos que poderiam ser reduzidos, reduzimos cargos, reduzimos 700 cargos comissionados, reduzimos conta de energia elétrica, conta de água, conta de telefone, reduzimos a frota de carros disponíveis para a administração. Isso tudo foi consequência desse trabalho. Prefeito, pois não. Na manhã do dia 13 de março, agora desse ano, a presidente Dilma Rousseff liberou 390 milhões para a construção do BRT, Goiânia. Contrapartida de 18 milhões da Prefeitura, e até hoje não se vê nada nesse sentido. O senhor está equivocado na sua pergunta, mas eu vou respondê-la com o maior prazer. Na verdade, os recursos, quando são alocados pela União, eles passam por toda uma tratativa e autorização, como eu expliquei anteriormente. O processo licitatório do BRT sofreu atraso, não tão grande quanto do VLT, que é de obrigação do Estado, para o qual eu destinei 50% desses recursos que o senhor faz referência, remanejando os recursos que pertenciam somente à cidade de Goiânia, num percentual de 50%, nós homologamos que fossem transferidos para o governo do Estado, mas mesmo estando atrasado, mas não tanto quanto o Estado, isso aconteceu porque, quando do processo licitatório, uma das empresas não classificadas na fase de pré-qualificação questionou esses critérios e o questionou no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União analisou e solicitou que nós fizéssemos uma atualização do edital que estava na praça em fase de abertura. Isso foi no dia de abertura da proposta vereadora,
E nós o fizemos. Portanto, talvez nós estejamos diante da obra mais fiscalizada e correta do ponto de vista institucional, legal, da relação público-privada. Porque, previamente à abertura da proposta ganhadora, nós já temos o aval do Tribunal de Contas da União. Isso atrasou porque o processo tem que começar tudo novamente. E vou dar uma outra notícia que também não é agradável. Nós estaríamos prontos, o novo processo licitatório, como o TCU determinou que fosse feito, teria abertura na segunda-feira próxima. É isso? Na segunda-feira agora. E ontem, no último prazo legal, se eu não me engano, dois ou três consórcios denunciaram um ao outro, não é denunciaram, não é denúncia, questionaram a qualificação, cada um deles, de um consórcio, o que vai fazer com que a comissão de licitação avalie novamente essas solicitações. Isso vai atrasar mais uma semana. Nós que estávamos por conhecer o ganhador e aí, vencido o prazo legal de homologação, assinar a ordem de serviço. O nosso desejo era iniciá-la agora, no final desse mês. Já não sei se vamos conseguir por essa demanda entre empresas. Não tem nenhuma responsabilidade da Prefeitura de Goiânia. Prefeito, a Prefeitura não divulgou, dentro do prazo da Lei de Responsabilidade Fiscal, as contas desse segundo quadrimestre que estão sendo prestadas hoje, com uma afirmação de alguns membros do governo de que erros contábeis, alguns equívocos contábeis deveriam ser corrigidos. Que equívocos eram esses, como foram corrigidos e quais as consequências dessas correções? Isso foi explicado hoje de forma até extensa pelo presidente dessa comissão. Eu me manifestei superficialmente, mas eu pediria que ao senhor, que essa é uma resposta exclusivamente técnica, que o senhor a fizesse depois ao secretário de Finanças, que ele pode explicar em detalhes sem que eu tenha omitido algum dado, mas é uma questão puramente técnico-contábil. Mas só de uma forma geral, essas correções tiveram como consequência a redução no percentual de gastos com folha em relação à receita corrente líquida. Elas tiveram não está mais acima do limite. Elas tiveram como consequência a apresentação de dados extremamente fidedignos, que mostram a realidade da conjuntura atual da administração, que reflete essa última afirmação que o senhor fez. Prefeito, o ano passado, o não aumento do IPTU acarretou problemas na execução de serviços importantes à população, como a coleta de lixo. Este embate está tendo aqui para aprovar este ano, pode também refletir no próximo ano alguma queda da qualidade desse serviço? Todo aumento não aprovado ou toda atualização do volume de arrecadação do município tem consequências orçamentárias. A senhora vai se lembrar que eu não quero me manifestar nesse tema, até porque o Legislativo é um poder independente, legalmente, tem autonomia para se manifestar nesse tema. Eu não quero fazer nenhuma sugestão sobre o meu entendimento sobre essa matéria que está em curso na casa. Tenho certeza que o Legislativo vai ser responsável e agir com bom senso. Mas isso é muito simples, isso aí é igual na casa da gente. Se tem orçamento, você aumenta o investimento. Se não tem, você corta a despesa. É sempre assim. Com consequências, naturalmente. Assim que esse volume de arrecadação se confirmar. Se ele não se confirmar, também, obviamente, com consequência, nada disso, ou parcialmente, não pode ser executado. Nós estamos trabalhando com esse planejamento. Se esse planejamento de atualização de receita não houver, eu não terei condição. É a mesma resposta que dei a sua colega. Prefeito? Oi, quem está perguntando? Não estou vendo. Oi, Venceslau. Tudo bem? Bem, bom dia. Bom dia, prefeito. É o seguinte, a audiência pública de ontem aqui na Câmara mostrou claramente uma forte divergência com relação ao percentual apresentado pela Prefeitura de quase 60% do IPTU e IPTU. Na prática, isso pode resultar, a gente prevê, uma grande dificuldade em aprová-lo aqui. Né? E tudo indica que, como a base se reduzir um pouco por divergência interna por parte dos trabalhadores,
tudo indica que o bloco moderado, que está usando, pode ser o fiel da balança, né? E o bloco acena um percentual não maior do que 30%. Como é que fica esses números aqui? Bom, primeiro, essas possíveis divergências fazem parte do regime democrático. E acredito que nós homens públicos, e o senhor como os mais competentes representantes dos veículos de comunicação da cidade de Goiânia, nós temos que estimular e consolidar a democracia, até porque vivenciamos algum momento em que segmentos muito pequenos da sociedade procuram um retrocesso e estão aí por alardear a volta ao regime de exceção. Eu não tenho essa capacidade de afirmação que o senhor tem sobre a possível manifestação ou voto definitivo de um vereador e vereadora. Isso eles têm autonomia e independência, eu vou aguardar o resultado. A última para mim, poder impor uma atividade. Para os secretários, aí podem, lógico, o secretário está à disposição. Eu vou agradecer então e pedir para me retirar, porque eu tenho mais compromisso. Obrigado a todos, bom dia, Deus abençoe a todos nós.